O milionário humilha menino mendigo negro, mas seu talento surpreende e muda tudo. A cidade fervilhava. O sol caía como um relâmpago sobre a mansão de Alberto, um gigante de vidro e concreto, erguido em meio ao caos e à sujeira. Ele era um homem de negócios bem-sucedido, conhecido por suas transações arriscadas que invariavelmente o deixavam mais rico. Por fora, parecia ter tudo: luxo, poder, respeito. Mas por dentro, o peso da solidão o esmagava. Rejeitado por sua família na infância, Alberto carregava uma dor que não conseguia desvendar, como uma ferida sempre aberta. Certa tarde, ao sair em sua limusine lustrosa, ele cruzou a calçada e seus olhos se depararam com Miguel, um menino negro, sujo, sentado embaixo da marquise de um prédio abandonado. O contraste era gritante. Enquanto Alberto estava envolto em grife e ouro, Miguel, com suas roupas rasgadas e a barriga roncando de fome, lutava por um pouco de dignidade. Mas havia algo mais. Uma aura de talento, um brilho nos olhos do menino. Ele segurava um violão surrado e, quando começou a tocar, a melodia que ecoou pelas ruas fez os passantes pararem. Uma sinfonia de dor e esperança. Tudo mudava ao seu redor. Alberto, impiedoso como uma tempestade, desdenhou, lançando palavras cortantes, cheias de arrogância, que reverberaram ainda mais que a música. Você acha que pode chamar a atenção de quem realmente importa? Volte para onde pertence. A reação da multidão foi instantânea. Murmúrios, rostos incrédulos. Todos observavam, mas Alberto parecia cego, alheio à profundidade do que acabara de fazer. Porém, ao ouvir o som estrondoso da guitarra, uma fenda se abriu em seu peito. A música escavou memórias, trouxe à tona os pesadelos de sua infância. O menino, mesmo em sua miséria, expressava emoções que Alberto não conseguia juntar em palavras. Gabriela, a voz sussurrante da sua mãe, as promessas nunca cumpridas. O contraste entre os dois mundos ficou ainda mais brutal. A essência pura do talento de Miguel em meio à sua dura realidade. Miguel, por um instante, sorriu com um brilho triste e, sem saber, fez o milionário reconsiderar seu olhar superficial. O que você sabe sobre autoestima, seu ingrato? Você não tem ideia do que eu enfrento. Alberto ficou paralisado. As palavras do garoto eram como um soco no estômago. A resistência emocional de Miguel desafiava suas próprias muletas. Por um momento, o milionário viu-se dividido. Deveria usar sua influência para ajudar o garoto ou esconder sua história envergonhada. Enquanto a tensão crescia, algo inusitado aconteceu. Um antigo retrato em sua mansão chamou a atenção de Alberto. Seu olhar fixou-se no semblante de um ancestral. Era negro. A semelhança com Miguel era inegável. O coração de Alberto disparou. Seria possível que, entre toda a riqueza e dor, existisse um elo entre eles. Ele nunca tinha pensado que sua linhagem o ligasse a esse ponto da cidade que ele sempre evitou. Com a mente a mil, Alberto se perguntava: até onde iria sua bondade quando as verdades mais aterrorizantes fossem reveladas? Era hora de enfrentar fantasmas que, ele pensou, terem sido enterrados. Um novo caminho poderia estar surgindo. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alberto ainda estava preso na ideia de um passado que não conseguia deixar para trás. O olhar de Miguel, com aquele brilho triste, mexia com algo lá dentro. Algo profundo. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar e fez sua alma tremer. Socorro!
Miguel e Alberto se viraram e o caos emergiu. Uma figura correndo, segurando um pacote pequeno, parecia à beira do desespero. Era uma mulher, com o rosto suado e os olhos arregalados pela preocupação. Ele está vindo! O homem do boné! Rápido, por favor! Alberto foi arrastado pela urgência da cena. Ele olhou para Miguel, precisando de uma resposta. O menino apenas acenou com a cabeça. Seu olhar passou de perplexo para feroz, enquanto um trio de homens começava a aparecer ao longe. Eles eram conhecidos nas redondezas. Era a gangue que aterrorizava a vizinhança, seus rostos marcados por expressões de raiva e ganância. O coração de Alberto disparou. Ele queria afastar-se, mas algo o impediu. O talento puro de Miguel, todo aquele sacrifício escondido sob a sujeira. Podia não ser a hora de desistir. Os homens se aproximavam, rindo de forma ameaçadora. A mulher, ainda diante deles, implorava por ajuda. Alberto hesitou. O pânico tomou conta. Um deles se adiantou, esticando a mão como se fosse pegar o que ela trazia. No entanto, antes que ele pudesse tocar, um som rasgou o silêncio, um estrondo no chão. Todos se viraram e, como se o próprio universo tivesse decidido fazer justiça, um carro desgovernado deslizou pela rua, diretamente em direção à gangue. O impacto foi devastador. O veículo atingiu um dos homens, e os gritos tomaram conta do ar. O calor do momento fez o mundo parecer desmoronar. Alberto ficou paralisado, os olhos fixos na cena horrenda. Instantaneamente, a mulher e Miguel se tornaram sombras. Ele sentiu o peso da possibilidade de liberdade, mas junto a isso, a responsabilidade esmagadora. Na confusão, as pessoas começaram a correr. Alberto ainda não se movia. Miguel, com o instinto de sobrevivência despertado por aquela violência, puxou o braço de Alberto e gritou: "Vem, vamos!" Então, um detalhe mudou tudo de novo. Um dos gangsters, o que estava perto da mulher, caiu no chão e a porta do carro se abriu. Um homem com um boné escuro saiu de dentro do veículo, seus olhos fixos em Miguel. E, para a surpresa de todos, ele não era desconhecido. Era o pai que Miguel acreditava ter desaparecido. O choque tomou conta do mundo de ambos. O homem, sujo e ferido, olhou nos olhos do filho. "Miguel, você está bem?" As palavras ecoaram com um peso tão profundo que Alberto mal podia suportar. Tudo o que ele havia aprendido sobre identidade e origem estava se desmoronando diante de seu olhar. Os murmúrios da multidão mudaram para gritos, e Alberto sentiu sua própria história fluir em um novo sentido. Miguel e seu pai, na miséria, na música e na dor, agora eram instantes cruciais na vida dele. O que era apenas uma coincidência, agora parecia um entrelaçamento do destino. Alberto estava prestes a dar um passo à frente, quando uma mão apertou seu ombro. Era Gabriela, a foto que ele olhou mais cedo. A mulher ao seu lado havia aparecido como um fantasma. O mesmo olhar e o mesmo vestígio de amor perdido. "Você não deveria estar aqui, Alberto. Sua família, você precisa saber a verdade." O mundo parou. Alberto olhou para Miguel, para o pai dele e para a mulher que poderia ser a chave de toda a sua dor. Uma conexão se formava, mas ao mesmo tempo um abismo se abria. A verdade estava prestes a explodir, e ele já não sabia se estava disposto a enfrentá-la. As vozes se misturavam, e no meio do caos, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. Ouviria ele as palavras de Gabriela? O destino de Miguel e do seu pai estavam para ser selados em meio ao desespero. A tensão pairava no ar, como que aguardando a próxima nota de uma sinfonia amarga. Alberto estava prestes a dar um passo à frente, quando uma mão apertou seu ombro. Era Gabriela, a mulher que poderia ser a chave de toda a sua dor. "Você não deveria estar aqui, Alberto. Sua família, você precisa saber a verdade." As palavras dela ecoaram, mas a cena à sua frente
era mais poderosa. Miguel e seu pai se encaravam. A emoção estava no ar, mas o coração de Alberto batia rápido demais, como se quisesse escapar. Um segundo depois, uma explosão de gritos cortou a tensão. Era o terceiro membro da gangue, estirado no chão, olhando para o céu com um sorriso maníaco, enquanto a ambulância se aproximava. Sirenes gritando. O caos estava se intensificando. Mas o que Alberto ouviu em seguida fez seu sangue correr frio. Gabriela virou-se para ele e seus olhos brilharam com um novo terror. A verdade é que você não é quem pensa que é, Alberto. A sua linhagem não começa comigo, mas com o homem que você despreza. A revelação dele desmoronou o mundo. Ele olhou para o homem com o boné. Agora se aproximando de Miguel, e a mente de Alberto começou a trabalhar em 1000 por hora. Tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo nada fazia. O tamanho do legado que ele ignorava, a dor que ele sentira vivendo em um mundo de ouro. E concreto era apenas a sombra de algo muito mais profundo. Você é irmão do Miguel? Ele mal conseguiu articular as palavras. Miguel olhou de relance para ele, confuso. O olhar do pai se transformou de alívio para um medo que Alberto nunca havia visto antes. Isso não pode estar acontecendo! O homem gritou. Então uma nova figura surgiu do meio da multidão. Uma mulher, bem vestida, com expressões de autoridade, avançou em direção a eles. Alberto, pare! A multidão recuou. O clima ficou insuportável. Você precisa parar de achar que está acima de todos porque é rico. Tem algo que você sempre ignorou. O caos crescente fez Alberto hesitar novamente. A ideia de ter um irmão era insuportável. Como assim? Ele tinha tudo. E agora, um pequeno traço de conexão estava ameaçando quebrar todo o seu mundo. E a mulher? O que ela tinha a ver com isso? A cada passo em direção a ele, Alberto sentiu os olhares doseando a tensão, sabendo que uma nova verdade poderia mudar tudo. Naquele instante, o tempo parecia parar. O que ele pensava que era apenas arrogância e opressão, agora estava se revelando como um ciclo doloroso. O que você escondeu de mim, Gabriela? Ele não se lembrou de como o tom de voz estava elevado até que o murmúrio da multidão começou a ficar mais intenso. Você precisa entender que tudo isso, tudo faz parte de um legado de dor. Sua mãe, seu pai, eles escondiam algo de todos nós. As palavras dela atingiram Alberto como um soco. O passado dele estava de repente se materializando em uma nova luz. O que você está dizendo? A incredulidade era palpável. Ele sentia as mãos de Miguel apertarem seu braço. A conexão estava se estabelecendo de forma estranha e intensa. As reações da multidão eram um mar de emoções densas. As pessoas estavam chocadas, os rostos pálidos ao redor reconhecendo que um novo drama estava acontecendo. Então, sem aviso, um grito estridente cortou o ar. Socorro! A gangue! Mas um membro da gangue apareceu, desenfreadamente avançando na direção deles. O caos estava se reiniciando, mas agora com uma carga emocional intensa. Agora ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Alberto tinha que decidir se enfrentaria seu passado ou se fugiria dele de uma vez por todas. Entre o irmão, o legado e o perigo, a resposta estava prestes a desmoronar sua vida para sempre. Alberto estava prestes a dar um passo à frente quando uma mão apertou seu ombro. Gabriela, o que você quer dizer? Ele perguntou, os olhos fixos na mulher à sua frente, a tensão pulsando no ar. As palavras dela ecoaram, mas a cena à sua frente era mais poderosa. Miguel e seu pai se encaravam, em um momento que parecia suspendê-los no tempo, mas o coração de Alberto batia acelerado. O que estava prestes a acontecer era imprevisível. Então, do nada, a cena mudou.
Uma sombra se projetou sobre eles, e todos olharam para o céu. Um helicóptero passou, seu som ensurdecedor rompendo o lamento da multidão. Naquele instante tudo virou caos. Uma figura desceu rapidamente da aeronave. Todos se viraram, aterrorizados, enquanto um agente bem vestido, com fones de ouvido e um olhar determinado, saltou para o chão. "Alberto, é você! Precisamos ir agora!" O homem gritou, apontando para a direção oposta da gangue que se aproximava. O olhar de Alberto se tornou confuso, enquanto a urgência da situação o envolvia como uma tempestade. "Quem é você?" Alberto perguntou, sua voz saindo entrecortada. Mas o homem não respondeu. Ele puxou Alberto pela mão, tentando arrastá-lo para longe da cena. Miguel, confuso, olhou para seu pai, e em apenas um olhar, algo indescritível passou entre eles. O garoto estava dividido entre fugir e enfrentar. As sirenes da ambulância se aproximavam, e a gangue continuava a se agitar, rindo com raiva, sem saber o que acontecia. Alberto estava paralisado. "O que está acontecendo? O que você sabe sobre mim?" Ele estava preso em um turbilhão de emoções. "O que você precisa saber é que seu passado não é o que você pensa." O homem insistiu, os olhos fervilhando de urgência. "Se nós não formos agora, você pode perder tudo." O choque atingiu Alberto como uma pancada. Perder tudo. Então, um eco de risadas surdas interrompeu seu pensamento. A gangue se aproximava, e cada grito da multidão aumentava a tensão. Ambos os mundos, o de Alberto e o de Miguel, estavam prestes a colidir em um ponto sem retorno. Então, um grito agudo cortou o ar novamente. "Miguel, não!" A mãe do garoto havia chegado. Com um olhar de desespero, ela correu para ele, segurando em firme. Mas a gangue estava mais perto agora. O homem do boné estendeu a mão em direção à mulher, e a situação parecia que se tornaria caótica rapidamente. "Ela não é quem você pensa," o homem bem vestido gritou, colocando-se na frente de Alberto, como se seu corpo pudesse bloquear o destino que amaldiçoava seus passos. "Você precisa ouvir a verdade agora." Alberto estava em choque, mas aquela última frase fez sua visão clarear. "A verdade? O que você está escondendo?" A angustiante espera era insuportável. O homem respirou fundo e olhou para a multidão. "Se você não souber agora, poderá perder não apenas sua família, mas também sua identidade." Ele fez uma pausa. Por um momento, tudo ficou em silêncio, e a tensão estava quase palpável. "Miguel é seu irmão." O mundo de Alberto desabou. Aquela revelação varreu tudo o que ele acreditava, como um tsunami. "Irmão?" As palavras não pareciam ser reais. Miguel, o menino que tocava violão na calçada, o garoto que ele havia desdenhado, agora fazia parte de sua linhagem. Ele não sabia se estava em choque ou se finalmente estava começando a ver a verdade. O que estava acontecendo? Uma onda de emoções subiu por seu corpo, e todos os olhares estavam nele. Algo mudara irremediavelmente no ar. O que isso significava para ele e para Miguel? O senso de culpa, de amor, de rejeição, tudo se espremia dentro dele. Mas antes que o pudesse processar, um membro da gangue, com um olhar selvagem e descontrolado, avançou em sua direção, gritando: "Paguem o que devem ou sofrerão as consequências." O tumulto crescia, mas a realidade que agora o cercava era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Miguel olhou para Alberto, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo. O que ele deveria fazer? Afundar-se em um legado de dor ou tentar salvar o que havia sido quebrado? A multidão estava em suspensão, e a única certeza era que o passado estava de volta, mais forte do que nunca. A urgência aumentava, e Alberto sabia que ele tinha apenas uma chance de mudar tudo. Enquanto a gangue se aproximava, Alberto sentiu que a verdade o oprimia. A revelação de que ele tinha um irmão poderia ser a chave para sua redenção ou seu fim. Qual caminho escolheria? A resposta flutuava no ar,
deixando um mistério astronômico a ser descoberto. O mundo de Alberto desabou. A revelação que seu irmão estava ali, em pé, à sua frente, a poucos passos dele, fez seu coração disparar. Irmão? As palavras tomaram forma, mas ele não sabia como processá-las. Ele sentiu as mãos de Miguel apertarem seu braço, uma mistura de esperança e medo nos olhos. A multidão ao redor parecia estar em um frenesi silencioso, o caos da situação aumentando a pressão. Os rostos se contorciam em incredulidade. E ali estava ele, aquele que outrora desdenhara, agora se tornado parte de seu passado. O homem, com o boné, o pai perdido de Miguel, avançou em direção a Alberto, o olhar carregado de desespero e urgência. Precisamos fugir, mas não é só a gangue. Ele gesticulou, mas não havia tempo para mais explicações. As vozes da multidão cresciam e o terror estava no ar. Então uma explosão estrondosa interrompeu tudo. Um estrondo ecoou. O chão tremeu sob os pés de todos. Uma van preta surgiu, atravessando a rua a toda velocidade, como um objeto lançado do inferno. A multidão gritou. As pessoas correram em todas as direções. Mas Alberto e Miguel permaneceram paralisados, enquanto o veículo descontrolado se aproximava rapidamente. A van passou como um furacão, e tudo aconteceu tão rápido que parecia um filme. Mas ao focar no que ocorria, Alberto viu uma figura familiar no banco do motorista. Cabelos claros, expressão intensa. Era Gabriela. O olhar dela disparou como uma flecha, fixando-se em Alberto, enquanto o carro deslizava incontrolável. Fúria, determinação e algum tipo de tristeza misturavam-se em seu olhar. "Mãe, não!" Miguel gritou, seus olhos arregalados, um retrato de terror puro. Mas a voz de Gabriela não era apenas uma tentativa de salvar, era um grito de socorro. O veículo esticou-se na direção da gangue, que estava prestes a avançar. Alberto sentiu o sangue correr para a cabeça, o pano da última revelação se estendendo horrivelmente, enquanto Gabriela gritava desesperadamente: "Alberto, escute!" Mas não havia tempo. O choque da van atingiu em cheio o trio da gangue que se aproximava, fazendo-os voar pelo ar, como se fossem grãos de areia. O impacto foi brutal, um momento de calma seguido por uma explosão de caos. Era como se o mundo tivesse pausado e fosse tragado por um redemoinho de desespero. No meio do tumulto, uma luz brilhante surgiu, e a memória de Alberto foi confrontada com algo do seu passado que ele havia ignorado. Gabriela não era só uma mulher em sua vida. Era a mulher que o abandonou, que sempre esteve ali, mas escondida na sombra de suas próprias decisões. O que ele havia aprendido sobre família antes estava prestes a ser redefinido. Miguel olhou para Alberto com uma mistura de confusão e dor. A verdade é que ela não é só sua mãe, é a minha também. E com essas palavras, o chão sob os pés de Alberto desmoronou ainda mais. Gabriela, enquanto tentava se livrar do carro, olhou diretamente para eles com um pedido desesperado em seus olhos. "Vocês precisam entender. A verdade não é o que parece." Cada palavra dela cortava como uma faca, revelando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As sirenes da polícia começaram a se aproximar, o eco de vozes se emaranhando em gritos de terror. Mas uma transformação absurda estava prestes a acontecer. Aquela cena que parecia um filme de ação, agora era um thriller psicológico, onde tudo o que se sabia poderia ser dissolvido em um segundo. Então, Alberto viu um dos gangsters se erguer dos escombros. Ele estava mancando, ensanguentado, mas com um sorriso distorcido no rosto. Acreditaram que poderiam escapar? A verdade é uma armadilha, e ela veio para vocês. Ele sorriu maliciosamente, como um predador prestes a atacar. Alberto sentiu uma onda de pavor e uma certeza esmagadora de que sua vida nunca mais seria a mesma. Aquela revelação, a ligação entre ele,
Miguel e a mulher que gritou como um lobo uivando na noite era apenas o início de uma catástrofe que ele nunca poderia ter previsto. O que exatamente eles estavam prestes a descobrir? O que mais estava escondido sob a superfície daquela vida perfeita que Alberto havia construída? Ele olhou para Miguel e Gabriela, o peso da revelação selando seus destinos. A linha do tempo agora estava embaralhada, e o que parecia uma salvação poderia se tornar uma maldição. A porta da verdade havia sido escancarada, mas o que sairia dela poderia mudar tudo para sempre. E naquele momento, sabendo que o caos estava apenas começando, Alberto ficou paralisado, sem saber o que fazer a seguir. O mundo de Alberto desabou. A revelação que seu irmão estava ali, em pé, à sua frente, a poucos passos dele, fez seu coração disparar. Irmão? As palavras tomaram forma, mas ele não sabia como processá-las. Ele sentiu as mãos de Miguel apertarem seu braço, uma mistura de esperança e medo nos olhos. A multidão ao redor parecia estar em um frenesi silencioso, o caos da situação aumentando a pressão. Os rostos se contorciam em incredulidade, e ali estava ele, aquele que, outrora desdenhara, agora se tornado parte de seu passado. O homem com o boné, o pai perdido de Miguel, avançou em direção a Alberto, o olhar carregado de desespero e urgência. Precisamos fugir, mas não é só a gangue. Ele gesticulou, mas não havia tempo para mais explicações. As vozes da multidão cresciam, e o terror estava no ar. Então uma explosão estrondosa interrompeu tudo. Um estrondo ecoou. O chão tremeu sob os pés de todos. Uma van preta surgiu, atravessando a rua a toda velocidade, como um objeto lançado do inferno. A multidão gritou. As pessoas correram em todas as direções, mas Alberto e Miguel permaneceram paralisados, enquanto o veículo descontrolado se aproximava rapidamente. A van passou como um furacão, e tudo aconteceu tão rápido que parecia um filme. Mas ao focar no que ocorria, Alberto viu uma figura familiar no banco do motorista. Cabelos claros, expressão intensa. Era Gabriela. O olhar dela disparou como uma flecha, fixando-se em Alberto enquanto o carro deslizava incontrolável. Fúria, determinação e algum tipo de tristeza misturavam-se em seu olhar. "Mãe, não!" Miguel gritou, seus olhos arregalados, um retrato de terror puro. Mas a voz de Gabriela não era apenas uma tentativa de salvar. Era um grito de socorro. O veículo esticou-se na direção da gangue, que estava prestes a avançar. Alberto sentiu o sangue correr para a cabeça, o pano da última revelação se estendendo horrivelmente, enquanto Gabriela gritava desesperadamente: "Alberto, escute!" Mas não havia tempo. O choque da van atingiu em cheio o trio. Da gangue que se aproximava, fazendo-os voar pelo ar como se fossem grãos de areia. O impacto foi brutal. Um momento de calma seguido por uma explosão de caos. Era como se o mundo tivesse pausado e fosse tragado por um redemoinho de desespero. No meio do tumulto, uma luz brilhante surgiu, e a memória de Alberto foi confrontada com algo do seu passado que ele havia ignorado. Gabriela não era só uma mulher em sua vida. Era a mulher que o abandonou, que sempre esteve ali, mas escondida na sombra de suas próprias decisões. O que ele havia aprendido sobre família antes estava prestes a ser redefinido. Miguel olhou para Alberto com uma mistura de confusão e dor. "A verdade é que ela não é só sua mãe, é a minha também." E com essas palavras, o chão sob os pés de Alberto desmoronou ainda mais. Gabriela, enquanto tentava se livrar do carro, olhou diretamente para eles, com um pedido desesperado em seus olhos. "Vocês precisam entender. A verdade não é o que parece." Cada palavra dela cortava como uma faca, revelando segredos que deveriam ter permanecido enterrados. Mas antes que ele pudesse absorver sua revelação, uma terceira explosão irrompeu. Na confusão, algo brilhou no chão. Era uma arma. Um dos membros da gangue, que aparentava estar fora de combate, se levantou e, com um olhar sombrio,
apontou a arma para Miguel e Alberto. A verdade será sua ruína! O disparo ecoou e o tempo pareceu parar. Nesse momento, um grito sibilante ecoou pelo ar, mas não era de medo. Era Gabriela, que num movimento rápido se lançou na direção da arma. O mundo girou e o tiro disparou, mas o que seguiu foi inimaginável. Ao invés de atingir Miguel ou Alberto, o disparo fez contato com uma figura que emergia da multidão. Era a avó de Alberto. A explosão de mágoa e traição tomou conta de todos. O que ninguém sabia era que ela tinha um papel fundamental em todo o jogo de poder jogado por gerações. Ela caíra no chão, e um silêncio sepulcral tomou o lugar do alvoroço. Em seus olhos uma tristeza profunda, um legado de segredos obscuros. Alberto ficou paralisado. Ele nunca soube que sua avó estava ali, na linha de frente desse horror. O que mais ele não sabia sobre sua própria família? Os segredos estavam despedaçando sua vida, e ao mesmo tempo unindo vidas que ele pensava distintas. O que exatamente significava isso para ele e Miguel? O peso de um passado ignorado estava se manifestando com uma força avassaladora. E a única certeza naquele momento doloroso era que tudo estava prestes a mudar para sempre. O mundo de Alberto desabou. A revelação de que sua avó estava ali, caída no chão, acabou de quebrar todas as estruturas do que ele sabia. Ele a conhecia apenas como avó distante, aquela que sempre aparecia em festas de Natal, mas nunca em seus dias mais sombrios. A imagem dela, agora tão vulnerável, fazia seu coração doer. "Mãe, não!" Miguel gritou de novo, seus olhos arregalados enquanto ele corria até a avó, que mal se mexia, mas o ar estava carregado de tensão. O membro da gangue, ainda de pé, se endireitou como um predador pronto para atacar. Alberto sentiu a adrenalina subir enquanto o instinto de proteger sua nova família despertava. "Vamos, Miguel! Precisamos sair!" Alberto gritou, prendendo o garoto pela mão. Mas algo na configuração da cena o impediu de se mover. Ele se lembrou dos olhos da avó. Aqueles mesmos olhos que já o fulminaram com desapontamento em sua infância. A multidão estava em caos, as pessoas se afastando lentamente, mas ele não conseguia desgrudar o olhar. "Ela precisa de ajuda", Miguel insistiu, arrastando-se para perto dela, desejando encontrar um sinal de vida. Mas tudo o que ele viu foi um brilho nos olhos da avó, ofuscado pela dor. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Gabriela, ainda presa ao volante da van acidentada, deu um grito cortante. "Alberto, você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais." Suas palavras cortaram o ar como uma faca. Ele se virou para ela e o terror em seu olhar fez seu sangue gelar. A avó, com um esforço sobre-humano, conseguiu se levantar um pouco. "Alberto, você precisa saber. Sou eu quem te protegeu, sempre", ela disse com dificuldade. Era como se cada palavra saísse com um esforço infinito, mas a intensidade da verdade queimava em suas palavras. A gangue preparou-se para continuar o ataque. Um deles gritou algo, mas Alberto não conseguia ouvir. Ele estava enfocado apenas na avó. Suas palavras reverberavam em sua mente. "Sou eu quem te protegeu." O quê? Durante toda a sua vida, ele presumira que sua avó era apenas uma figura distante, alguém que vivia em outro mundo. Nunca imaginou que tudo que ele construíra, seu sucesso, as sombras que o perseguiam, fossem algo relacionado a ela. "Alberto, seu pai, ele tinha medo. E você também deveria", disse sua avó, os olhos se estreitando. Alberto sentiu um nó na garganta. O pai? O que isso significava? Tudo o que ele sabia sobre sua família estava se desintegrando e, no fundo, ele sentia que havia algo mais, algo perdido em sua história. Uma conexão secreta que nunca foi lhe oferecida. Só. Então, com um movimento rápido, um dos gangsters atirou novamente. O tempo congelou. A bala disparou e o mundo virou um borrão.
Miguel gritou, mas não tinha tempo. Gabriela se jogou na frente do garoto, e o som do tiro ecoou pelo ar como uma detonação. Alberto ficou paralisado, os olhos arregalados, enquanto o corpo de Gabriela tombava na cabine da van. Não! O grito de Alberto saiu de seus lábios em um rasgo de dor. Ele se lançou para o lado dela, mas a cena ao seu redor explodiu em um turbilhão. A multidão, os gritos, tudo se transformou em um eco distante enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. O mundo estava desmoronando ao seu redor. E pela primeira vez, a palavra família parecia envolver mais dor do que amor. Num último ato de desespero, Gabriela se virou para Alberto com uma expressão que misturava dor e alívio. A verdade sobre você precisa ser revelada. Você é mais forte do que imagina. E com essas palavras ela desmaiou. Mas a gangue não recuava. Miguel olhou para Alberto, o olhar cheio de desespero. Ela vai ficar bem? Era uma pergunta que perfurava mais fundo que qualquer dor física. Mas Alberto não tinha resposta. Ele sentia que o tempo havia esticado e que a vida de todos estava prestes a mudar de forma irremediável. O caos se intensificava. A confusão na rua se tornava um redemoinho de gritos e sirenes. Alberto olhou para Miguel e a avó e compreendeu que precisavam decidir. A verdade era aterradora, mas agora estava mais perto do que nunca. O que Alberto escolheria? E a quem ele realmente pertencia? A história estava se complicando, e ele sabia que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Alberto ficou paralisado, os olhos fixos em Gabriela, seu coração acelerando como nunca. A cena estava carregada de drama, e cada segundo parecia se arrastar. Miguel estava em choque, sem saber se deveria correr para ajudar a mãe ou ficar ao lado do novo irmão. A gangue se aproximava, ameaçadora, pronta para explorar a fragilidade daquele momento. Mas antes que qualquer um pudesse decidir o que fazer, algo incrível aconteceu. Um grito cortante veio do fundo da rua, tão agudo que parecia feito de pura dor. Todos se viraram. As cabeças se inclinaram em direção à fonte do som. Uma figura surgia, avançando sob a luz do fim de tarde. Era um homem, alto e imponente, com uma cicatriz marcante cortando seu rosto. Eu avisei que você não iria escapar dessa, Alberto. A voz dele ecoou com um tom de vingança. Alberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquele homem. Era Victor, um velho conhecido. Alguém que ele supunha estar longe, invisível em sua vida de sucesso. O que ele estava fazendo ali? Victor foi em direção a ele, gesticulando de forma ameaçadora. Alberto queria recuar, mas estava preso. Miguel olhou para o irmão, preocupado e sem entender, enquanto Gabriela tentava se levantar, ignorando a dor. Você não se lembra de mim, não é? Pensei que a fama e o dinheiro teriam lhe dado poder o suficiente para esquecer quem realmente é. A verdade está prestes a te esmagar. Victor se aproximou ainda mais e Alberto notou o brilho maligno nos olhos dele. Uma mistura de raiva e medo cortou o ar. O que você quer? Alberto foi obrigado a perguntar, a tensão se acumulando no ar. Então Victor riu, um riso frio e cruel, e se virou para a gangue que aguardava, pronta para se juntar ao caos. Eu quero que você saiba que não sou o único com segredos. Todos aqui têm seu próprio véu de mentiras. Você sempre achou que era especial, mas não é. Você é só um produto do que sua família realmente é. Cale-se, gritou Miguel, e se lançou à frente, mas seu pai o segurou. Espere, disse ele, a voz cheia de preocupação. Alberto sentia que o mundo estava se desfazendo lentamente, colapsando em emaranhados de revelações. Então, um novo grito soou, e a atenção de todos se voltou para um grupo de pessoas se aproximando. Era uma mulher com um olhar frenético, segurando um pedaço de papel amassado. Alberto, o que eu descobri? Você precisa ver isso. A multidão ficou em silêncio, todos expectantes. Alberto tomou o papel da mão dela e começou a ler.
Ele mal conseguiu processar as palavras. Você não sabe quem eu sou realmente. Você não sabe quem era seu pai. Cada linha que ele lia era como uma batida de um martelo em sua cabeça. O líquido quente da verdade estava prestes a explodir, e ele sabia que nada seria o mesmo. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase falhando. As peças começaram a se encaixar, mas nada parecia lógico. Seu pai está vivo. Ele fez algo terrível e precisa da sua ajuda. A revelação ficou pendurada no ar, e a multidão murmurou em choque. Alberto sentiu a terra se mover sob seus pés, a dor no peito intensificando-se enquanto ele tentava navegar pelas novas emoções. Miguel olhou para ele, os olhos cheios de expectativa e medo. O que isso significava para eles? Ele se virou para Victor, que sorria em triunfo. Viu? Sua vida é um jogo. Você nunca teve o controle que achou que tinha. Tudo foi manipulado. O riso de Victor se misturou ao caos ao redor. As sirenes da polícia se aproximavam, mas Alberto não podia se mover. Ele estava preso em um mar de segredos e mentiras. A verdade que nunca quis enfrentar, agora batendo à sua porta. E então, sem aviso, um dos membros da gangue levantou uma arma e apontou para a mulher que tinha trazido a notícia. A adrenalina correu pelas veias de Alberto. O que essa reviravolta significava para ele, para Miguel, para a família que nunca teve? O caos estava prestes a se soltar novamente. As verdades se entrelaçando em um emaranhado que ele não poderia evitar. O futuro estava completamente incerto. E a única certeza era que tudo havia mudado para sempre. Alberto ficou paralisado, os olhos fixos em Gabriela, seu coração acelerando como nunca. A cena estava carregada de drama, e cada segundo parecia se arrastar. Miguel estava em choque, sem saber se deveria correr para ajudar a mãe ou ficar ao lado do novo irmão. A gangue se aproximava, ameaçadora, pronta para explorar a fragilidade daquele momento. Mas antes que qualquer um pudesse decidir o que fazer, algo incrível aconteceu. Um grito cortante veio do fundo da rua, tão agudo que parecia feito de pura dor. Todos se viraram. As cabeças se inclinaram em direção à fonte do som. Uma figura surgia, avançando sob a luz do fim de tarde. Era um homem, alto e imponente, com uma cicatriz marcante cortando seu rosto. Eu avisei que você não iria escapar dessa, Alberto. A voz dele ecoou com um tom de vingança. Alberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia aquele homem, era Victor, um velho conhecido, alguém que ele supunha estar longe, invisível em sua vida de sucesso. O que ele estava fazendo ali? Victor se aproximou, gesticulando de forma ameaçadora. Alberto queria recuar, mas estava preso. Miguel olhou para o irmão, preocupado e sem entender, enquanto Gabriela tentava se levantar, ignorando a dor. Você não se lembra de mim, não é? Pensei que a fama e o dinheiro teriam lhe dado poder o suficiente para esquecer quem realmente é. A verdade está prestes a te esmagar. Victor se aproximou ainda, e Alberto notou o brilho maligno nos olhos dele. Uma mistura de raiva e medo cortou o ar. O que você quer? Alberto foi obrigado a perguntar, a tensão se acumulando no ar. Então Victor riu, um riso frio e cruel, e se virou para a gangue que aguardava, pronta para se juntar ao caos. Eu quero que você saiba que não sou o único com segredos. Todos aqui têm seu próprio véu de mentiras. Você sempre achou que era especial, mas não é. Você é só um produto do que sua família realmente é. Cale-se, gritou Miguel e se lançou à frente, mas seu pai o segurou. Espere, disse ele, a voz cheia de preocupação. Alberto sentia que o mundo estava se desfazendo lentamente, colapsando em emaranhados de revelações. Então um novo grito soou e a atenção de todos se voltou para um grupo de pessoas se aproximando. Era uma mulher com um olhar frenético, segurando um pedaço de papel amassado. Alberto, o que eu descobri? Você precisa ver isso. A multidão ficou em silêncio, todos expectantes.
Alberto tomou o papel da mão dela e começou a ler. Ele mal conseguiu processar as palavras. Você não sabe quem eu sou realmente. Você não sabe quem era seu pai. Cada linha que ele lia era como uma batida de um martelo em sua cabeça. O líquido quente da verdade estava prestes a explodir, e ele sabia que nada seria o mesmo. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase falhando. As peças começaram a se encaixar, mas nada parecia lógico. Seu pai está vivo. Ele fez algo terrível e precisa da sua ajuda. A revelação ficou pendurada no ar e a multidão murmurou em choque. Alberto sentiu a terra se mover sob seus pés, a dor no peito intensificando-se enquanto ele tentava navegar pelas novas emoções. Miguel olhou para ele, os olhos cheios de expectativa e medo. O que isso significava para eles? Ele se virou para Victor, que sorria em triunfo. Viu? Sua vida é um jogo. Você nunca teve o controle que achou que tinha. Tudo foi manipulado. O riso de Victor se misturou ao caos ao redor. As sirenes da polícia se aproximavam, mas Alberto não podia se mover. Ele estava preso em um mar de segredos e mentiras. A verdade que nunca quis enfrentar agora batendo à sua porta. E então, sem aviso, um dos membros da gangue levantou uma arma e apontou para a mulher que tinha trazido a notícia. A adrenalina correu pelas veias de Alberto. O que essa reviravolta significava para ele, para Miguel, para a família que nunca teve? O caos estava prestes a se soltar novamente, as verdades se entrelaçando em um emaranhado que ele não poderia evitar. O futuro estava completamente incerto, e a única certeza era que tudo havia mudado para sempre. Enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Do fundo da rua, emergiu uma figura familiar. Era uma mulher, cabelos escuros, com uma expressão determinada nos olhos. Alberto, não faça isso, ela gritou, e Alberto ficou em choque. Era Maria, sua melhor amiga de infância, alguém que ele achava que não veria tão cedo. Mas por que ela estava ali? Maria, o que você está fazendo aqui? A confusão misturava-se ao medo em seu coração. Mas diante dele, Maria parecia estranhamente calma, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Porque eu não sou quem você pensa que sou. E antes que pudesse completar a frase, Maria, com uma agilidade impressionante, avançou na direção da gangue e puxou algo do bolso. Não era uma arma, mas um objeto brilhante que iluminou a cena. Alberto mal teve tempo de reconhecer. Era o colar de sua mãe. Um colar que ele sempre acreditou estar perdido há anos. Uma onda de choque atravessou o ar, enquanto todos assistiam incrédulos. Você teceu uma rede de mentiras em volta dele. Agora você só pode observar, Maria gritou para Victor, e a tensão aumentou ainda mais. Os olhares se cruzaram, e algo se rompeu. Maria, Alberto sussurrou, mas ela já havia avançado para o centro da confusão. O tempo parecia se arrastar, e tudo ao seu redor desmoronou de uma só vez. O que realmente estava acontecendo? Anthony, o pai, a gangue, a verdade, tudo girava em uma velocidade insana. Enquanto a luz refletia no colar, Alberto percebeu que tudo aquilo não era apenas uma batalha por seu passado, mas uma luta pela sua vida. E no centro disso tudo, alguém que ele considerava uma amiga, agora revelava seu verdadeiro papel. Ainda confuso, Alberto perguntou, o que você quer dizer com isso? Mas Maria já tinha disparado uma nova frase, uma revelação que mudaria a história. A verdade sobre seu pai não é quem você pensa. Ele e eu temos um passado, e o que eu fiz mudou tudo. Com o tempo paralisado, as palavras dela ecoaram na mente de Alberto. O que mais ele não sabia? E nesse momento de revelações, tudo estava prestes a mudar. A vida que conhecia, o passado que achou que entendia, tudo estava se desmanchando como castelos de areia. O futuro agora era um grande mistério, e a ponta do iceberg estava prestes a afundar. Alberto estava atordoado. As palavras de Maria ecoando em sua mente. A verdade de que seu pai estava vivo
e que sua amiga tinha um passado misterioso com ele, mudava tudo. Os murmúrios da multidão se misturavam aos gritos de Miguel, que olhava para o irmão implorando por respostas. O peso da revelação quase o derrubava. Maria, como você pode ter sabido disso? Alberto perguntou, a voz trêmula. As lembranças de sua infância começaram a emergir. Fragmentos de conversas sutis sobre seu pai. Mistérios envoltos em tabus. Era como abrir uma caixa cheia de segredos profundos e perturbadores. Eu nunca quis que soubesse isso assim, Alberto. Eu só descobri. Só queria que você estivesse a salvo. Maria respondeu, sua expressão cheia de preocupação. A gangue se agitou ao redor. Mas, naquele momento, tudo parecia distante. Com um movimento rápido, Victor avançou, cuspindo palavras venenosas. O que você está fazendo aqui, mulher? O que mais você esconde? Mas a confiança de Maria se mantinha firme. É isso que você não entende, Victor. O legado de mentiras está se desmoronando. O impacto emocional cresceu, e então algo dentro de Alberto estourou. Ele sentiu a determinação voltar. Chega! Gritou, encarando cada um na multidão, incluindo a gangue. O eco de sua voz cortou o ar como uma lâmina. Ele sabia que tinha que agir, e rápido. Não vou deixar que ninguém machuque minha família. Miguel olhou para Alberto admirado. Ele nunca havia visto o irmão tão forte e decidido. Alberto sentiu o apoio dele, uma chama de esperança no meio daquele pesadelo. Maria se juntou a eles, formando uma barreira, enquanto a gangue hesitava, confundida. Eu preciso da verdade. Alberto elevou a voz. Se meu pai está vivo, preciso saber onde ele está. A vida que levei foi uma prisão construída por mentiras, e isso acaba agora. Victor riu, mas havia uma fragilidade em seu humor. Você realmente sabe a força do seu pai? Ele está em um lugar onde ninguém pode lhe ajudar. Mas não era mais apenas um jogo de palavras. Alberto respirou fundo e sentiu sua coragem crescendo. E se eu juntá-lo a nós? Vamos enfrentá-lo juntos? Um silêncio tenso tomou conta da cena. A gangue hesitava, surpresas estampadas nos rostos. Virando-se para Miguel e Maria, Alberto os olhou nos olhos. E a união entre eles falava mais alto que as ameaças que o cercavam. E em um momento inesperado, algo brilhou à distância. Era um carro, deslizando para o meio do caos com a sirene ligada. A polícia havia chegado. O cenário estava mudando rapidamente, e a gangue começou a recuar, o medo de ser capturada pulsando no ar. Vamos! Alberto gritou, puxando Miguel e Maria em direção ao veículo que se aproximava. Eles subiram, ofegantes, enquanto a multidão se dispersava ao redor, cada um levando consigo fragmentos daquela noite que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto o carro se afastava, Alberto olhou para trás e viu Victor se afastar, suas expressões de desprezo e frustração se dissipando. Ele sentiu um peso no coração, um misto de alívio e tristeza. As mentiras ainda estavam por vir à tona, mas a conexão que os três formaram era mais forte que qualquer segredo. O que viria pela frente? Alberto sabia que o caminho seria longo. O passado não poderia ser apagado, mas a força que encontraram um no outro poderia guiá-los. E enquanto o carro rodava pelas ruas esburacadas, ele sentiu esperança. Eles estavam juntos. Isso era tudo o que importava. Mas a verdade, aquela coisa esquiva e assustadora, ainda estava à espreita. E com isso uma questão pairava no ar. Agora que eles haviam tomado a decisão de enfrentar o passado, até onde iriam para descobrir a verdade sobre suas vidas? Antes que a tela escurecesse, a voz de uma consciência ressoou na mente de Alberto. Ele não poderia esquecer. A jornada estava apenas começando, e as revelações seriam inevitáveis. E aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão vindo por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer parte disso.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Fiquem por aqui e não saiam do canal ainda. Você pode clicar na história emocionante no final do vídeo e se aventurar em outra jornada igualmente cativante. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade.